Olá a todos, bem-vindos a mais um VFF1 Debrief. O meu nome é Pedro Felipe e eu estou na companhia do David Antunes, que está também encarregue da produção, portanto, a coisa corra mal, a culpa vai ser dele. E na companhia do Luís Tiago Martins, que está indigitado como o futuro comandante do jato privado do VFF1, assim que nós atinjamos o número de subscritores e patronos necessários, portanto, não sei, são uns milhões largos talvez, portanto, toca a ir a patreon.com/VFF1 e apoiar o podcast na medida do possível. Não se esqueçam, este é um podcast verdadeiramente independente, de fãs para fãs. Não temos que prestar vassalagem a ninguém. E estamos aqui todas as semanas, falhando uma ou outra ao longo do ano, para falar daquilo que nos apaixona, que é a Fórmula 1. Nós esta semana não tivemos grande prémio, por acaso foi um erro que eu, na minha cabeça, havia grande prémio, estava felicíssimo porque havia grande prémio do Canadá, mas como o trabalho tem sido bastante, não houve. Então, como não houve, pronto, auto-elegi-me para participar neste podcast. O David Antunes fez-me a malvadeza de me cooptar como moderador. Portanto, peço já desculpas a toda a gente pelo que correr mal, mais uma vez, a culpa é do David. Boa noite a todos os que já estão no chat também a dar-nos as boas-vindas. O Tiago Coutrinho, boa noite. Vitor Mel Fialho, com saudações da Benedita Alcobaça, boa noite também. O nosso engenheiro Sérgio de Matos, também boa noite a todos. Um abraço, Sérgio. Então, já sabem, podem, como vos disse, ir a patreon.com/VFF1 apoiar o podcast, participar nos nossos grupos de chat do WhatsApp, redes sociais, etc. Todo o apoio é importante, partilhem os nossos conteúdos, mandem os vossos comentários, as vossas opiniões. Vocês sabem que nós gostamos de ouvir opiniões, sobretudo se elas forem contraditórias, contrárias às nossas, àquelas de cada um, porque isto é um espaço verdadeiramente livre e, como volto a repetir, de fãs para fãs. Dito isto, vamos começar a falar não de Fórmula 1, porque não houve grande prémio, e temos um tema que eu sou insuspeito para o trazer aqui. Eu, Hamilton Neto, confesso, que sugeri trazer este tema, fui eu que sugeri, mas acho que todos concordam, que tem a ver com o puto belga e o domínio e o reescrever do que é o GT3 hoje em dia, as corridas de GT3. Eu confesso que GT3 era um Porsche e pouco mais na minha cabeça há uns anos atrás. Até que este miúdo, não contente com dominar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 nos últimos 4 anos, salvo o ano passado, que o Lando Norris ganhou, entra agora no mundo, depois dos simuladores, entra no mundo do GT3 a sério, daqueles que já fazem dói-dói e que o cheiro a gasolina é intenso. E domina, tem sucesso, cria headlines em tudo o que é meios de comunicação social. E lá está, para aprender um bocadinho mais sobre isto e para saber também um bocadinho mais sobre isto, eu resolvi trazer este tema e desafiar o David e o Luís Tiago Martins para me e nos ajudarem a compreender que raio de animal é este Max Verstappen. Isto é um tipo, há lá anos 50, anos 60, em que os pilotos corriam tudo o que tinha 4 rodas, ou é one-off, David? O que é que te parece? Boa noite. Eu acho que é um tipo Boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Atenção, não é noite necessariamente. Boas. Já vou receber a mensagem do Vasco Moura. Eu acho que é um apaixonado de todas as disciplinas de desporto automóvel. E eu gosto de ver isso num piloto. Eu não sou fã do Max Verstappen, mas independentemente disso, consigo apreciar o brilhantismo deste piloto, aquilo que ele faz nas pistas. Aquilo que eu achei mais interessante da parte que eu vi, para já, uma ótima notícia ele ter participado nas 24 horas de Nürburgring, porque deu-nos a hipótese de ter uma corrida de 24 horas transmitida na íntegra e tudo, quer dizer, para quem gosta de desporto automóvel, como é o nosso caso, tudo acaba por ser uma boa desculpa para uma direta a ver carros a andarem em pista. É que, ainda por cima, ele... o stint que ele fez à noite foi espetacular. Foi um stint fenomenal. Ele pega no carro, está em segundo lugar, recupera e entrega o carro com uma vantagem de cerca de 23 segundos para o segundo classificado. E
Aquilo que foi fantástico, e também saúde quem fez a transmissão, porque também foi uma transmissão muito bem feita. Há pouco falávamos em off, uma das coisas que eu mais apreciei foi, eu gosto de ver normalmente as 24 horas de Le Mans, todos os anos, e à noite é um pouco difícil por causa da qualidade da imagem, de ser muito escura e teres praticamente só onboards. E nestas 24 horas de Nürburgring, a transmissão à noite naquela pista imensa foi estrondosa. Mas estavam a falar na emissão que quem estava no carro número 1 e depois ficou em segundo lugar foi o Mário Engel, que teve aquela brilhante declaração a dizer o tempo que o Franz Hermann, ou como é que era? Franz Hermann, sim. Exato. Pseudónimo do Max. Tem um carro especial, isso não é bem assim, quando ele vier cá com os carros de GT e isso tudo. E depois juntas a isto, quando o Max se senta no carro, o Juncadeira vira-se para ele e diz, vai com calma. E eu lembrei-me daquela frase do piloto que estava em primeiro lugar e pensei, não, ele não vai com calma de certeza absoluta. E realmente foi um instinto fantástico. E agora eu deixo aqui uma pequena bicada aí umas pessoas que falam e comentam corridas de resistência, nomeadamente as 24 horas de Le Mans, e que estão sempre a dizer que os pilotos de GT são mais rápidos do que os pilotos de Fórmula 1. É assim, das últimas 3 vezes tiveram lá pilotos de Fórmula 1, 2 deles nas 24 horas de Le Mans, vimos aquilo que aconteceu. E agora também vimos aquilo que aconteceu com, mais uma vez, um piloto de Fórmula 1 numa corrida de 24 horas, em que chega lá e consegue andar facilmente no ritmo e liderar. Já agora, de partilhar que ele também, salvo erro, tinha um elemento na equipa que era do simulador, que era piloto simulador que se tornou piloto de corrida. Estava noutra equipa, não era na equipa dele. Pronto, ok. E Pronto, também bateu. Então, eu acho que esta coisa de andar aí a comparar e não sei o quê, se calhar não é muito benéfico, principalmente quando se adulteram os dados. Pois, eu antes de dar a palavra ao Luís Tiago Martins, quero só fazer aqui uma interjeição, é que nós à porta do podcast temos normalmente um detector de metais, mas o David hoje passou com as armas todas, portanto eu peço desculpa, porque ele veio com botas cardadas e foi tentado a distribuir caneladas desde que começou. Portanto, eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes e espectadores, mas pronto, eu vou tentar reparar a máquina de detector de metais ou de mau feitio até, mas pronto, David, obrigado por nada, estou sempre a fazer amigos. Não, esta entrada é mesmo. Sim, nós andamos a fazer amigos esta semana que passou, realmente, os dois. Luís, tu partilhas desta ideia do David, esta última parte dos pilotos de Fórmula 1 que podem ser tão mais rápidos que os pilotos de GT, ou isto está consignado ao hemisfério Max, Max Verstappen e pilotos daquele calibre? Ou qualquer outro piloto faria, não digo igual, mas semelhante? Pegando nisto... Bem, eu vou ter que defender aqui um bocadinho a dama dos outros pilotos. pai de piloto. O que eu acho é assim, o Max é sem dúvida nenhuma um acima da média. Eles são todos bons. O piloto Max Verstappen e com mais alguns estão acima da média, são os big ones. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Max Verstappen, sentando em carro, até que seja num carrinho de rolamentos, ele irá fazer tudo para ganhar. E tem argumentos mais do que suficientes. Aquela peça que está entre o volante e o banco, a peça sendo ele, é muito, muito boa. Agora, o nível de pilotos de hoje em dia é muito alto. Seja ele de categoria for, o nível de preparação, eu já digo isto há muito tempo, há um nível de preparação, há muito que existe desde pequeninos até chegarem à categoria onde vão correr, é extraordinário. E com um bocadinho de treino, ou com um bocadinho de adaptação a qualquer que seja a corrida, todos os pilotos chegaram lá. Eu não tenho dúvidas que tens pilotos na Fórmula Indy hoje. A Fórmula Indy hoje em dia está muito mais profissionalizada daquilo que é. Até a própria NASCAR, que a gente pensa que aquilo é só andar voltar corridas para a esquerda, curvas para a esquerda. Os pilotos são muito bons. Portanto, eu acredito que qualquer piloto que esteja num nível de preparação e que se empenhe, consegue lá chegar, consegue-se bater com qualquer piloto que já esteja estabelecido nessa categoria. Agora,
eu não tenho dúvidas nenhumas que o Max é o Max. Se calhar os outros pilotos se calhar demorariam mais algum tempo a fazer aquilo que fazem, a atingir a performance que o Max atingiu. Agora o Max chegou lá, é Vini Vici, né? Chegou, viu e limpou. Foi a estrela da corrida. Viu-se perfeitamente a diferença de andamento que ele tinha para os outros. Não é à toa que ele faz aquele duplo stint à noite e que consegue ganhar aquela vantagem, apesar de para mim não ser a estrela da corrida. A estrela da corrida para mim foi um carro chamado Lada que acabou a corrida, que foi fabuloso esse carro. Foi um Lada aqui. Qual é o modelo daquilo? É um já nem sei, era um carro, mas que aquilo era fabuloso, era muito giro. Mas sim, agora nós vemos que saiu o Kevin Magnussen saiu da Fórmula 1 e foi para o WEC. Está bem, o carro tudo ainda não ganhou. Vimos o Mick Schumacher que saiu da Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy, é o que é, ainda não fez. O Romain Grosjean que saiu da Fórmula 1 foi para a Fórmula Indy, pouco fez. Ou seja, o nível de pilotos, não, mas é verdade, David, o nível de pilotos mas eu também posso dar o exemplo de um Giovinazzi que andava ali no meio do pelotão e já ganhou as 24 horas de Le Mans. E ganhou. Não, mas por isso é que eu digo, é assim, o nível de pilotos, estás a comparar pilotos de Fórmula 1 serem melhores que os outros, é relativamente mas eu não muito difícil. Agora, que o Max está acima, se calhar, de muitos, é um dos de topo, eles são todos muito bons e o Max é muito, muito bom. Pronto, vamos dizer assim. Agora, que eu não tenho dúvidas que todos os pilotos, seja de qualquer grelha, que empenho, chegam lá. Eu peço desculpa, eu não quero de forma alguma descredibilizar os pilotos de GT, de longe de mim. Tiveste um piloto de GT que não, infelizmente aquilo correu mal, foi o Lance Stroll. Aquilo as corridas, pronto, são corridas, mas ele andou bem, não andou mal. Andou, mas aqui a questão é, eu não quero descredibilizar. Aqui a única coisa foi, eu só quis realçar o quão injustas estas comparações podem ser. E quando se está a comentar e se dá informação pela metade, passem a dar a informação pelo todo, em vez de tentarem andar aqui a puxar. A bicada não era para os pilotos. Exatamente, a bicada não é para os pilotos, é pela forma como são dados os dados, porque nós conseguimos dizer tudo aquilo que nós quisermos para provar o nosso ponto de vista, submetermos os aspectos mais importantes da informação que estamos a transmitir. Portanto, a bicada não é para isso. Aliás, eu aprecio muito, eu não acompanho campeonatos de resistência normalmente, mas aprecio alguns dos pilotos. Eu tive a oportunidade de estar na 24 horas de Le Mans e adorei, uma experiência fantástica. Admiro imenso os pilotos de resistência, porque acho que é completamente diferente do que os pilotos de Fórmula 1. Por isso, não quero de forma alguma estar a desvalorizar os pilotos de GT, muito menos o piloto que tens aí em casa. Sim, e que a gente já vai falar dele porque ele está aqui ativo nos comentários. Está on fire. Está quase aqui a arrebentar uma garrafa de espumante. Mas eu antes de a gente avançar, de irmos aos comentários, eu estou a achar um bocadinho estranho quando dos três eu sou o mais zen. Isto é perigoso. Realmente o meu trabalho está-me a correr muito bem. Eu estou muito, muito zen, muito relaxado, porque eu estou muito otimista. E estou muito satisfeito com esta ida do Max para o GT. Ainda tempo temporário, obviamente, transitória, porque eu acho que isto é um hobby que ele leva muito a sério. E eu queria só fazer um pequeno historial. É que o Max, isto do GT3, não começa propriamente na pista, começa com os simuladores, começa com ele a criar uma equipa em 2022 de simuladores, que ele já fazia, que já andava com o simulador atrás para tudo o que era circuito, levantar-se à meia da noite e testar coisas novas. Isto é sustentado. Tudo bem que o Max tem muito dinheiro, é verdade, tem muito acesso, tem acesso à Red Bull, aos patrocínios, ao reconhecimento do nome. Mas o que é certo é que ele apoiou muitos pilotos enquanto equipa de simuladores, não só pilotos que depois transitaram para o mundo real, e depois começam no GT3, como nós sabemos, alugando a pista do Estoril, o melhor circuito do mundo, hashtag, e outras pistas por esse mundo fora, testando carros, inicialmente o Ferrari e depois passando para o AMG Mercedes, que traz água no bico, não traz água no bico, não sei, vamos ver o que é que o futuro diz em termos de Fórmula 1, mas isto é uma coisa sustentada, isto não é um hobby
que se tornou uma obsessão muito grande. E as 24 horas no Nürburgring, sobretudo, tornaram-se quase o objetivo dele nisto tudo, tanto que ele falha o teste de pneus da Pirelli aqui atrasado para poder vir para a Europa fazer mais testes no Mercedes GT3. Portanto, ele leva isto mesmo muito a sério. E a mim, o que eu concluo, não tem nada a ver com os pilotos de GT3 ou Fórmula 1 ou aqueles que ele foi ao Japão também dar aquela via dela. Foi uma via dela. Esse foi uma via dela. Não se trata tanto de... trata-se de aquele tipo é um animal, e é um animal que eu acho que nós não vemos, talvez desde os anos 50, 60 e 70, em que os pilotos faziam a Fórmula 1 às segundas, quartas e sextas, terças e quintas lá havia uma corrida de GTs, e depois ao sábado e ao domingo havia uma Fórmula 2 ou uma Fórmula Indy pelo meio. Claro que isto não era assim como eu estou a dizer, estou só a ilustrar, em que os pilotos corriam tudo o que tinha 4 rodas, eram incentivados a isso, eram patrocinados pelas marcas, inclusivamente para Win on Sunday, Sell on Monday. Portanto, era assim que funcionava. E um deles é aquele que teria sido aquele meu ídolo se eu tivesse visto correr, que é o Jim Clark, que ganhou tudo o que havia para ganhar, menos o Triple Crown. Acho que não chegou a ganhar o Mónaco, creio eu. Mas ganhou as 500 milhas de Indianápolis, corria em GTs, corria em Fórmula 2. Portanto, os pilotos descerem... BTCC, claro, que deve ser o BTCC. Os Saloon Cars, não é? Como eles chamavam. O que eu quero dizer com isto é que... é uma pena não haver mais pilotos de Fórmula 1 ou mais pilotos de alto nível a espalhar o seu talento noutras categorias por esse mundo fora, por essa Europa fora, pelas Américas e pelas Ásias do mundo, porque os fãs merecem. Eu acho que o GT3 nunca teve tanto reconhecimento como nestas últimas 2-3 semanas que se fala do Max ou do Franz Herrmann, como ele fez o primeiro teste incógnito com o tal Ferrari 296. E é pena. Diz isso? Mas é a única coisa que eu lhe aponto negativo. Que é o quê? Era um Ferrari para um Mercedes, por amor de Deus. Bom, mas sabes, eu também percebo os outros pilotos, quer dizer, porque assim, eles passam 24 semanas em autódromos, fora aquilo que eles passam durante as semanas dentro das fábricas, longe das famílias, longe dos simuladores, longe de tudo e toda a gente. Eu acabo por perceber também o porquê de não haver mais pilotos a experimentar outras categorias. O tempo que eles têm já é muito curto, além depois das obrigações todas de marketing e de publicidade. E o próprio calendário. Desculpa, Luís. Tem 24 corridas, não é? Por acaso, este ano tivemos menos. E o facto de coincidir com algumas das principais corridas. Portanto, eu até posso compreender algum dos pilotos, a maioria dos pilotos não querer também ir para essas corridas, além, se calhar, contratualmente, a gente também não sabe qual é o nível de contrato que eles têm, se eles podem, também se não podem. Exato. Sim. Não é? E depois, eu também, mesmo que eles pudessem a nível contratual, se calhar eu também os percebo, eu se calhar tenho aqui um fim de semana, já chega. A mediatização é tanta, eu também quero estar um bocadinho reservado para mim. Certo, mas o meu ponto não é bem esse. O meu ponto não é que todos façam isso, é aqueles que querem, aqueles que podem, aqueles que desejam fazê-lo, que o possam fazer. Não, claro, sem dúvida. O Max é um privilegiado, e o que o Max disser, se quiser escrever o contrato a tinta cor-de-rosa, eles fazem o contrato a tinta cor-de-rosa. Claro. O que ele disser, what he says goes. Portanto, isso não temos dúvidas. Claro, obviamente que sim, obviamente que sim. O que eu tenho pena é que muitas vezes os pilotos, alguns, são limitados pelo próprio contrato que têm com as marcas. Portanto, é pena, porque o talento destes pilotos... Pedro, eu não sei até porque é pena, lá estou eu a defender tudo, que é, tu se calhar, se tivesse um contrato, é que vale muito dinheiro. Imagina que tu tens um Max, imagina que o Max esbardalha, se tem um acidente e parte a perna e não consegue fazer as Romagoas. Certo. E não consegue fazer o resto do campeonato. Já viste o impacto financeiro? Não querendo ser mauzinho, mas aquilo que passou com o Bica acabou por dar cabo um bocado desta questão. Ou seja, ele teve um acidente brutal. Ele ia para a Ferrari. Numa fase exatamente, ele próprio confessou, nunca mais me esqueço, ele próprio confessou com lágrimas nos olhos, tinha contrato com a Ferrari para a época seguinte. E isso também limita aqui um bocado a própria vontade. Parecendo que não, é uma modalidade de desporto motorizado. O circuito Nürburgring é notoriamente perigoso,
da mesma forma que o Le Mans, todos acabam por ter os seus perigos. Aquele é um bocadinho mais. Perigoso. Não, aquele é mesmo. Peraí. Não, aquele Perigoso é quê? mesmo louco. Perigoso quê? Aquele é mesmo Vai mais louco. devagar. Se tens medo, vai Sim. devagar. Faz até que vai-te o cagaço, meu. Não, aquele é mesmo de loucos. Não, vai mais devagar. Epá, eu vou ter Não, é que a pista é incrivelmente estreita. David, é perigoso quando o teu kit de unhas, não é, excede a capacidade que lhe foi dada à nascença. Por isso é que nenhum de nós aqui é piloto, não é? Sim, exato. O kit de unhas não chega. Portanto, a cena de ser o circuito de ser perigoso, façam as curvas mais devagar. Têm medo, vão mais devagar. Não, é perigoso. Ao momento tu não tens culpa, podes levar uma fruta e vais parar ao meio do ralo e ficas lá com o pendurado no meio. Mas lá está, então façam não, tipo, aquelas dobragens são alucinantes. Escuta, tem medo de passou pela relva, pá. Não, e a primeira tentativa de ultrapassagem dele, ele apanha, então, ele está para fazer a manobra por fora, apanha um backmarker qualquer. E aquilo, é fabuloso. Como é que ele não deu raia. Mas Deus queira que sim, Deus queira que hajam mais pilotos a irem para outras categorias. Até porque essas categorias ganham, porque quer queiramos, quer não, o piloto de Fórmula 1 traz muita visibilidade. Exatamente. E todos ficam a ganhar, ninguém fica a perder. Sim. Eu queria finalizar com isso, não é? Queria finalizar com a visibilidade que os pilotos de Fórmula 1, ou os pilotos mais mediáticos, lembram-se quando o Alonso fez as 500 milhas de Indianápolis, quando começou a participar em Le Mans, até no Paris-Dakar. Portanto, no Paris-Dakar não, no Dakar, desculpem, eu sou dos anos 80, eu peço desculpa. Vai ser sempre Paris-Dakar. Eu peço desculpa à alma do Thierry Sabine, quem não sabe foi fundador do Dakar, mas a visibilidade que estes pilotos trazem, eu acho que é bom para todos, e são pilotos bons, não são aqueles pilotos de, está ali um gajo que fez uma pré-qualificação nos anos 90 na Fórmula 1, não, este gajo é 4 vezes campeão do mundo, o Alonso é bicampeão do mundo, portanto, vocês falaram em dois, no Grosjean e no Schumacher, sim, é esse. O Schumacher? Quer dizer, reparem, não estamos a falar da mesma estirpe, não estamos, peço desculpa, não estamos, são pilotos bons, obviamente são todos bons, mas eu aí tiro para canto. Aí vou mesmo atirar para canto. Mas pronto, nós estávamos aqui a falar disto tudo. Eu não pensei que este tema fosse dar estes 22 minutos que já levamos. Eu ia pedir agora ao David, antes de passarmos ao próximo tema, que voltássemos aos comentários e ao do Gilberto Barros. Antes de mais, quero mandar um abraço ao Tiago Coutrinho, que nos está a ouvir do Dubai, portanto eu não sabia. Tiago, um grande abraço para aí, para essa zona do mundo, e que tudo a correr bem por aí, apesar da instabilidade. Temos o Gilberto Barros, boa noite a todos. O Sérgio de Matos, que deve ter estado a tomar café com o David, diz: houve ultrapassagens Spa e chapa batida e Porsche no sítio deles, nos rails. Hashtag eu saio sozinho. Pois, Sérgio, mantém-te por aqui, mas sim, eu não sabia que isto era com paus hoje, mas estou a ver que vieram todos armados. Digamos que não vamos ser patrocinados pelo Centro Porsche do Porto. Sim, mas temos aqui este senhor Young Timers Portugal, eu não sei, acho que nunca ouvi falar desta figura, que diz qualquer coisa como tintes à noite, é assim que arranjo contas de colégios, pediatras, etc. Um grande abraço, Alexandre, já tenho saudades tuas. Note. A seguir, temos um puto que temos que lhe tirar a internet, Luís Tiago Martins, temos que limitar o acesso deste miúdo à internet, que é o Tomás Martins, a que eu mando um grande abraço a este jovem miúdo. Alonso e Verstappen não contam, diz ele. Eu acho que se viu no Stroll em Paul Ricard, é isto que o Luís estava a falar há pouco, convém pai e filho não concordam. Se nem pai e filho concordam, imaginem nós aqui entre nós. O Stroll levou 135 segundos só em track limits, hold my beer. Não devias beber, pá, bebe uma soft drink, uma Coca-Cola, uma coisa assim. 130 segundos, Tomás, são 2 minutos e 15, está bem? Só para não estares aí armado em piloto de GT4 e coisas assim. E depois vem falar do Kimi, dizer que o Antonelli fez 2 corridas de GT3 em San Marino com o mesmo Mercedes do Verstappen e ganhou as 2 enquanto andava na freca, portanto, enquanto andava nas categorias de inferiores. Embora ausente, diz o Rui, continuo sempre a ouvir o podcast. Um abraço da Box Alcabidez, ao pé do Estoril, do Autódromo do Estoril, dos melhores sítios do mundo para se estar. Apesar do barulho que os carros fazem. O Gabriel Pereira Martins, o Leclerc também já referiu que quer participar nas 24 horas de Le Mans. Sim, mas vai ter que estar a ouvir as instruções da box o tempo todo e a discutir com a box o tempo todo. Eu não sei se eles têm paciência para ele, não é? Tem que fazer a corrida pela prima.
definitivamente. Pois, exatamente, acho que é a única hipótese. Um abraço ao Tiago Coutrinho, e volta o Gabriel Pereira Martins. E o Max treinou essa manobra na relva em Portugal com o carrinho de golfe quando veio ao casamento do Félix da Costa. Eu acredito que sim, Gabriel, eu acredito que sim, mas neste momento o Max, se soprasse no balão, não poderia ter conduzido aquele carrinho de golfe, percebes? Portanto, e o Mercedes, pá, é um bocadinho mais rápido, acho que tem um bocadinho mais tração até do que, não sei bem, o Luís Tiago Martins é que sabe de motores e de potência. Eu acho que é um bocadinho melhor, um bocadinho mais potente que o carrinho de golfe, mas aquilo às vezes é ela por ela. Como os Fórmula 1 atuais, andem ela por ela, pelos vistos. Eles a descer andam todos. Gabriel Pereira Martins, isso do kit de unhas não é bem assim? Obrigado por discordar. O Lauda teve o acidente que teve e não é por falta de kit de unhas, há muitos outros fatores. O acidente do Lauda não teve a ver com o kit de unhas. O carro sofreu um despiste que pode ter sido devido à quebra de uma suspensão traseira direita ou de óleo na pista. Perder o controle, todos os pilotos perdem, não há dúvida nenhuma. Agora, naquela situação em particular, apesar do acidente, o Gabriel está-se a referir ao acidente que o Niki Lauda teve no Nürburgring, precisamente em 1976, quando disputava o Campeonato do Mundo com a Ferrari, e que o pôs 6 semanas, se eu não estou enganado, fora das pistas, e ainda volta para fazer um quarto lugar em Monza e lutar pela corrida até ao final do campeonato. O acidente que ele teve, digam vocês os dois, se tiverem alguma informação que eu não tenho, não teve a ver com um despiste por falta de kit de unhas, mas sim por ou avaria ou óleo na pista. E aqueles daquilo que eu me lembro, sim. Daquilo que eu me recordo, sim, ele foi na saída de uma esquerda. De uma esquerda, sim. Uma esquerda rápida. Uma esquerda rápida que o carro depois começa a arder devido à insegurança que havia naqueles carros antigamente. Não, aquilo eram bombas com rodas. E leva depois com outro carro em cima. Mas sim. Mas pronto. Niki Lauda, que muitas saudades deixou ao mundo da Fórmula 1, já mesmo depois de ter sido piloto, deixou-nos com muitas saudades. Por falar em saudades, V8 barulhentos, daqueles que fazem levantar a passarada de qualquer pista, qualquer autódromo do mundo. V8, parece que vamos ter V8 de volta, assim quem o afirma, Ben Sulayem, presidente da FIA, que diz que é inevitável, são as declarações dele, que o regresso aos V8 é inevitável, e que a utilização destes combustíveis sintéticos por parte da Fórmula 1, que começaram este ano, pode acelerar o regresso desses mesmos V8. Portanto, nós corremos o risco de esta geração de motores que começou este ano com 50-50, 50 elétrico, 50 combustão interna, que já está reduzida para 60, aliás, está alterada para 60-40, quando deveria ser 100-0, mas isso é só a minha opinião, vir a ser substituídos mais cedo do que era esperado. Portanto, em vez de terem uma vida útil de 8 ou mesmo 12 anos como a geração anterior, viria a ser substituídos já em 2029 por motores de combustão interna com uma pequena componente elétrica. Estas são as conclusões que são tiradas dos artigos que têm saído ultimamente, das declarações quer da Fórmula 1, quer da FIA. Eu assim o desejo, assim fosse possível, mas como não sou eu a mandar, ainda bem, porque senão era só rails e muros e a coisa ia correr mal e depois íamos chamar nomes. Eu vejo isto com bons olhos, se bem que lá está os custos financeiros que isto pode ter para as equipas que investiram muito neste novo regulamento. Não sei, Luís, agora eu começo por ti. O que é que te parece? O que é que te parece esta mudança de agulha da FIA e da própria Fórmula 1? Pressão mediática. Pressão mediática e pressão por parte das equipas, por parte dos pilotos e por conjunto gigante que tem havido de críticas a esta regulamentação, o que faz com que o próprio Ben Sulayem venha com estas declarações a dizer que esta geração de motores vai ser uma geração muito curtinha, está a prever os V8 para 2030, por ele era já de 2029, mas na real vamos ser realistas, eu acredito que só em 2031 é que iremos ter uma nova geração de motores. Ainda bem, é a solução do erro. Mais, como é que é aquele ditado? Mais burro é aquele, ou mais cego é aquele que não quer ver, não é? Não quero ver. Arriscaram, que acho que não correu bem.
apesar de eu achar que ainda temos que dar um bocadinho mais de tempo ao tempo, acho que ainda está tudo muito a descobrir como é que isto vai funcionar, este regulamento, mas sim, mas é um bom sinal, é uma solução de, se calhar, de algum tipo de erro que tenham feito, a própria sociedade, a própria indústria motorizada, se calhar, o que pensava que era ser o elétrico, se calhar não, eles sabem de coisas que a gente não sabe, se calhar já viram mais à frente, que se calhar não é o futuro. E sim, ainda bem que estão a apostar se calhar nos V8, mesmo porque se calhar V8 e depois V10 e V12 e por aí, vamos ver. E eu até acho que o futuro até seria um motor para várias categorias e se calhar as coisas até ainda iriam ficar mais baratas, juntar um motor num Fórmula 1 para um eco, por exemplo. Como tens o caso da Hyundai nos rallies, não é? Que tem que juntar ao WEC os dois motores e fazer um V8. E se calhar o futuro passa aquilo que nós estamos a dizer que é dispendioso, se calhar deixa de ser, porque com um motor conseguem matar dois coelhos. Apesar disto ser muito dispendioso, com o valor que a Fórmula 1 tem neste momento, eu não acredito que haja algum construtor a perder dinheiro. Portanto, isto para mim é a opor-se. Portanto, para mim é uma falsa declaração. Vamos perder dinheiro. Não perdem. Eles têm lá muito dinheiro. Portanto, vejo isto como ganhar olhos, tanto, se calhar. Não vão ganhar tanto. Ganham na mesma. Vejo isto com muito bons olhos. Porque todos nós temos saudades do barulho e se calhar carros mais pequenos, mais ágeis. Se calhar as pistas começam a ser outra vez boas pistas para fazer ultrapassagens, e deem liberdade aos engenheiros, que a Fórmula 1 sempre foi espetacular nisso, que é dar liberdade aos engenheiros, não os castrem tantos. Se eles conseguem fazer maravilhas tão castrados com tantas regras, agora imagina o que era se não tivessem tantas regras. Era fabuloso. Deixem-nos trabalhar. David, o que é que tu dizes? O que é que tu dizes isto? Bem, ele 2029 se conseguir o acordo das equipas, porque senão só em 2031, que é a parte que me inquieta um pouco. Eu acho que há efetivamente a questão do custo tem que ser avaliada, mas isto também é um discurso que, se em 2022, quando foram as marcas assinaram este regulamento para as unidades motrizes, estávamos claramente no caminho da eletrificação dos carros de estrada, com as limitações, com marcas a anunciarem datas para deixarem de ter carros com motores de combustão interna, e isso tudo, neste momento, estamos numa altura em que isso começa a andar um bocadinho ao contrário. Ou seja, há grupos automóveis com problemas financeiros porque há adoção, ou seja, a mudança não foi tão rápida como aquilo que se pretendia. Temos grupos automóveis a cortar severamente os programas de investimento para carros elétricos. Nós temos um exemplo que é, por exemplo, toda a gente se lembra no ano passado daquela queda na bolsa da Ferrari de 18%. E tudo isso foi porque a Ferrari tinha anunciado um objetivo de 40% das vendas dos modelos em 2030 serem elétricos e reviu em baixa para 20%. Isto tudo porque há muitas marcas que estão a ter problemas, nomeadamente o grupo Volkswagen. A Porsche é uma delas, os lucros caíram 93%. E então as marcas veem cada vez mais os híbridos ou híbridos plug-in como uma solução a longo prazo e a utilização de combustíveis sintéticos. Portanto, não me surpreende que a FIA venha agora com este discurso, porque a verdade é que, obviamente, nós gostávamos todos de ver aquilo ali a deixar a gasolina, dar umas grandes corridas, um grande barulho. O gajo que era isso, não é? Reviver aquele momento, a chegar ao autódromo e o chão estremecer com o carro a passar pela frente. Mas a verdade é que a FIA pode criar um regulamento destes, mas se ninguém assinar por baixo, não interessa nada. Portanto, a FIA tem que encontrar um ponto de equilíbrio também com as marcas, não é? Certo, mas eu em 2022 encontrou foi o ponto de equilíbrio errado. Foi pelas manadas. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho ainda mais estranho, tipo, aquela questão com os combustíveis sintéticos e isso tudo, e o porquê de não se ter pensado em 2022. Ainda acho isso mais estranho,
tendo em conta que na Fórmula 3 e na Fórmula 2 usam combustíveis sintéticos há 2 anos, pelo menos, não estou em erro. Sim, 2024 pelo menos. 24 Exato. foi a ideia, posso estar enganado, não sei. Exato, portanto, eu atribuo isso ao facto das marcas estarem mais interessadas nisso. Tu é que és o enviado às categorias inferiores, portanto, desculpa. Exatamente. Eu só queria dizer uma coisa em relação aos custos. Os custos foram super avultados em desenvolver estas unidades motrizes. Super avultados. Obviamente que é difícil fazer um corte e deitar tudo para o lixo e assim. Mas neste momento, grupos como a Stellantis, a Ford, a General Motors já estão a fazer isso com aquilo que tinham de programado de investimento para motores elétricos. Portanto, acho que não será muito difícil convencê-los. Para além disso, também temos de ter em consideração e o custo de desenvolvimento destas unidades motrizes ao longo destes anos. Porque aquilo que se diz é que a mudança para o V8 seria um custo inferior àquele que é destas unidades motrizes a desenvolver inferior. Provavelmente, mas eu queria só fazer notar as declarações do Mark Rushbrook, que é o diretor de performance da Ford, em que ele diz uma coisa muito interessante, que é esta montra de motores que as marcas vão começar a ter, ou seja, vão ter um totalmente elétrico, ou vão ter um híbrido, vão ter um 50-50, vão ter um totalmente a combustão interna, se calhar com combustíveis mais amigos do ambiente, etc. Portanto, ter uma prateleira de escolhas para o público na estrada. Portanto, nós temos aqui fãs de carros elétricos, temos aqui fãs de carros daqueles que levantou a passarada toda e que aproveitam os dinossauros terem morrido há milhões de anos para os alimentar, e depois temos pessoas que ficam ali no 50-50, no híbrido, não é? Eu acho que isto é uma decisão inteligente em termos de mercado, porque cobre todas as áreas, não obriga o público a comprar um carro elétrico ou um carro a combustão. O público pode escolher o que quiser comprar, e depois obviamente haver tendências, não é? Haver alterações, e eu acredito que o engenho humano só melhorará assim haja alguma liberdade como diz o Luís Tiago Martins, até dos engenheiros, neste caso até dos engenheiros dos carros de estrada, haja liberdade para serem criativos e darem ao público mais prazer na condução, qualquer que seja o objetivo que esse público tem. Nós estamos aqui, o pior burro é aquele que não quer ver. Eu quero fazer só aqui um parênteses e fazer uma meia-culpa e um pedido de desculpas à Bola TV. Eu não mencionei que este podcast que o FF1 é em parceria com a Bola TV. Eu acho que isto tem a ver com o facto de eu não vir aqui há tanto tempo e estava tão entusiasmado que acabei por me esquecer. Portanto, quero fazer aqui uma meia-culpa e pedir desculpa aos nossos parceiros que têm sido fantásticos e que connosco colaboram já há algum tempo. Feito aqui o pedido de desculpas. Para encerrarmos este assunto, para depois fazermos a antevisão do Grande Prémio do Canadá, David, vamos passar os últimos comentários que temos aqui, os últimos não, desde o último, que é fechar aquele tema do kit de unhas, que foi eu que falei com o Gabriel, são te importares, e que o Gabriel, depois de eu ter retorquido, o Gabriel disse sim, claro, mas daí eu referir que vais na velocidade controlada, mas há fatores externos que podem provocar acidentes. Isso é a vida de um piloto, não é? Então, a qualquer momento, em qualquer altura, eu não sei o que é ser o Luís Tiago Martins quando o Tomás Martins está ao volante de um carro, por muito lento que ele seja, por muito que ele não bata para não partir o carro para não custar dinheiro. Pois, isso é o que tu dizes, é o que tu dizes aos amigos. Isso é o que tu dizes aos amigos na esplanada e tal. Mas eu não sei o que é ser um pai que tem um piloto, e viu-se, olha, este fim de semana no MotoGP, infelizmente, o acidente gravíssimo que o Alex Marques teve, o que é ser a família Marques e ver aquilo lá acontecer, é horrível. Ninguém quer ver acidentes, ninguém quer ver pessoas a magoarem-se. Temos agora a revolta dos engenheiros, agora já de seguida, eles saíram todos do armário, só falta aqui o Guilherme, é que o Sérgio de Matos diz que Pedro, sério, Pedro, vê isto dos motores com bons olhos, já o Dr. Marco não vê da mesma forma. Quando um gajo escolhe violência, Sérgio, isto depois pode escambar num instante e os meus filtros estão... Eu estou a tentar controlar isto para que o VFF1 mantenha a sua boa fama por enquanto. O Sérgio agora, num comentário mais a sério, e é para isto que a gente precisa dele aqui, já se falou nisso, usar o mesmo motor nas várias categorias, mas implicaria BOP em todo lado. BOP é Balance of Performance, para quem não sabe. Aliás, neste momento a durabilidade de um motor de Fórmula 1 é mais ou menos o máximo de quilómetros feitos em Le Mans, que é 8.000 km. Sim, mas os motores de Fórmula 1 estão feitos desta forma por causa do cost cap, não por causa da performance.
Portanto, eu lembro-me E tem dos as motores de regras, e Fórmula 1. são as feitas aquelas, eles têm 3 motores ou 4 motores, são Tal e feitos qual. para durarem aquelas corridas. Exatamente, eu lembro-me, e qualquer um de nós aqui se lembra, e o nosso público mais fiel lembra-se de haver motores que duravam 10 km, não era? Que era a volta de saída, Estás a ser generoso. a volta de qualificação, e às vezes não se dava para fazer volta de entrada, não é? Isto dos pneus. Eu sou fã disso, eu sou fã daquelas. Eu aí acho que é a única coisa que tenho em comum com o Alexandre. Gosto daquelas explosões de motores quando eles já deram o que tinham a dar. Por falar em Alexandre, ele parece que hoje não está de babysitter, então volta à carga. Liberdade dos engenheiros, nada de castração, que continuem a ter voz grossa. Obrigado pela imagem que criaste na minha cabeça, Alexandre. Temos agora aqui o Nuno, que nos escreve de São Miguel. Um grande abraço, Nuno. Estamos a caminho da V8ização da Fórmula 1. Lindo. Abraço dos Açores a toda a audiência virtual e televisiva. Qualquer dia vou trazer ao podcast de lá por onde der, nem que seja arrastado pelos cabelos, pelos poucos que ainda tens. Já o converteste, ele já é borderline Hamiltonete. Não é. Nuno é um fã de Fórmula 1 que, como eu, tenho os pilotos favoritos, obviamente, mas não é daqueles obcecados por um ou por outro. É um tipo bastante ponderado. E curiosamente tem a mesma profissão que eu, portanto, nós fazemos os dois a mesma coisa e gostamos mesmo das duas mesmas coisas. Só que ele tem uma coisa a mais, ele é um grande velejador, coisa que eu esquece lá, isso metes uma vela para cima e eu fico a olhar para ela e não sei se é para soprar, se é para baixar, não faço ideia o que fazer com aquilo. O Sérgio de Matos volta à carga, quer dizer, porque em 2022 ainda estava fresco na cabeça das pessoas uma certa marca de ter mafiado os testes de gases. Quem está a ouvir em podcast, mafiado tem F-I-A em letras grandes, portanto veja no YouTube, porque isto é interessante. O Alexandre diz que eu quero um motor que deite flamingos pelo cano de escape. Eu acho que não sei o que é que o Alexandre está a beber ou a consumir. Tiago Coutrinho, que nos escreve, eu para mim podem escolher o motor que quiserem desde que comece com V. Pois eu partilho a opinião do Tiago. Uma bicada final nos engenheiros, porque é para isso que estamos aqui. Guilherme Nunes e engenheiro não cabe na mesma frase. O amor entre estes dois é qualquer coisa de eterno. Bem, nós temos este fim de semana, lá está, o Grande Prémio do Canadá, que na minha cabeça era na semana anterior. Vamos ter o Grande Prémio do Canadá e vamos ter um enviado especial ao Grande Prémio do Canadá. Nós, apesar de não termos nada a ver com os custos das passagens, da estadia, etc., é um enviado especial do VFF1 ao Grande Prémio do Canadá, chama-se Luís Tiago Martins, foi indigitado a ir e eventualmente vai-nos trazer, depois quando chegar vai-nos trazer algumas histórias, portanto Luís, já sabes que vais ter que voltar cá. Não sei se consegues voltar logo na segunda. Na segunda não consigo, na segunda não vou conseguir. Mas eventualmente... Mas irei voltar, como é óbvio. Nem que seja na segunda não consigo vir. Nem que seja no do Mónaco, vamos falar sobre isso, sobre a tua aventura. Mas bom, o Grande Prémio do Canadá, o Grande Prémio de Montreal, não se esqueçam, nós vamos entrar nesta corrida com a classificação do campeonato da seguinte forma: Kimi Antonelli com 100 pontos, George Russell com 80, Charles Leclerc com 59, Lando Norris 51, Lewis Hamilton 51, Oscar Piastri 43, Max Verstappen 26, Oliver Berman com 17 pontos. Portanto, é assim que nós vamos, depois de 3 vitórias consecutivas do puto italiano, porque não deixa de ser um puto italiano. Esse é mesmo puto. Em tudo, até nas brincadeiras com o Bono. Eu aconselho a seguir-nos nas redes sociais, que é extremamente divertido. Há um domínio, digo eu, quase evidente da Mercedes por enquanto, sobretudo o Kimi, depois do Grande Prémio de Miami. É o piloto a bater, na minha opinião. Mas o que é que vocês acham que pode acontecer no Canadá? O Canadá já é uma pista mais tradicional, no sentido em que é uma pista mais antiga, que toda a gente conhece, tem o Wall of Champions, apesar de ter tido foi uma reconfiguração aqui nos últimos 2 anos. É uma pista que é bastante popular, é uma pista que eu pessoalmente gosto bastante, emblemática, old school. David, o que é que tu vaticinas para este Grande Prémio do Canadá? Honestamente, eu acho que vai ser uma batalha Mercedes-McLaren. Acho que vai ser isso.
Mas por acaso eu estive a ler umas coisas antes de vir para aqui, de vez em quando Como convém. todos nós estivemos a De vez em preparar-nos. quando- de vez em quando convém, de vez em quando Educadamente. convém. E por acaso vi uma estatística super interessante, que é os pilotos que ganharam as quatro primeiras de 5 corridas no início da época foram sempre campeões do mundo. E se o Kimi Antonelli ganhar este fim de semana no Canadá? Não era fantástico? É para mim, honestamente, quero dizer, eu já disse aqui que às vezes é difícil, principalmente antes de Miami, foi um bocado difícil uma pessoa conseguir acompanhar as corridas por causa do número de ultrapassagens, ioiô e tudo isso que tem vindo a acontecer. E um dos consolos que eu tenho tido a acompanhar esta época, não é a minha querida Ferrari que já começou a andar para trás, é o Kimi Antonelli, que é um dos principais pontos de interesse e que, muito sinceramente, não sei quanto a vocês, mas toda a gente agora me fala no Kimi Antonelli quando o referem à Fórmula 1. E eu, por acaso, gostava muito acho que ele tem hipótese de ganhar este fim de semana e gostava de ver o que é que, qual a reação do Russell a partir daí. Se bem que acho que vai ser uma batalha entre estas duas equipas, não me parece que, infelizmente, a Ferrari tenha andamento, até pelo histórico ao longo dos últimos anos, apesar de serem regulamentos diferentes e tudo isso, não tem sido muito favorável para a Ferrari. Para além disso, há a possibilidade de chuva no domingo, o que também não ajuda muito a Ferrari, porque envolve estratégia, e nós já sabemos que isso é um dos pontos fracos. Mas acho que vai ser um fim de semana interessante, há sempre corridas boas, vamos ter sprint, não é? Este fim de semana também. Temos Fórmula 2. Creio que sim. Fórmula 2, primeira vez neste circuito, portanto, mas acho que é isso, vai ser uma batalha Mercedes-McLaren. Ok. Luís, e tu, o que é que te... Sabe, Canadá já lá estiveste, já lá foste, estás com aquela fisgada? Tem sim. Vamos esperar porque a Mercedes vai trazer o seu update ao carro, vai ser neste grande prémio. Vamos ver o que é que aquilo vai funcionar. Vai dar uma via dela maior ao Russell. Não sei, vamos ver. Às vezes as coisas, se calhar para bom, se eles não trazem upgrades e conseguiram na mesma ganhar em Miami, com upgrades se calhar vamos voltar ao princípio do ano. Espero que não, para o bem do nosso campeonato. A McLaren irá trazer também mais alguns upgrades, que os upgrades todos que eles trouxeram na Flórida, na Miami, não foram, agora vão trazer mais alguns, acho que é a asa da frente, acho que vou trazer uma asa da frente nova. Espero que sim, mas acho que vai ser uma batalha entre a Mercedes e a Mercedes. E a Mercedes B com motor Mercedes, ou a equipa com motor Mercedes. Deus queira que sim. Agora, estou com medo deste grande prémio. Porque é um circuito onde tu não tens muita regeneração de bateria. Ou seja, tens muito tempo a fundo. Vou estar com algo, se calhar o muro dos campeões este ano, se calhar não vai ser tão emocionante como foi nos outros anos. Porque é uma reta muito grande desde o gancho até ao muro dos campeões. Aquilo é uma reta torta, tem ali um S, portanto aquilo é considerado uma reta torta. E se calhar chegam lá, e antes do gancho já vem de uma zona também bastante rápida, já há algum tempo a fundo. Eu temo que, e depois do muro dos campeões, que já não é uma travagem muito forte, mas hoje em dia, este ano não sei, mas o ano passado não era uma travagem já muito forte, e depois tens outra vez a reta da meta. Ou seja, tenho muito receio que esta pista não voltará a ser aquilo que a gente viu no princípio do ano da Austrália, que é os carros da meio da reta perderem grandes velocidades e haver grandes diferenças. O que é uma pena para este circuito, porque este circuito é espetacular, já trouxe-nos grandes corridas. É um circuito icónico que se calhar não merecia esta geração de carros. Vamos ver. Agora, torna-se interessante porque tem um treino livre que vão ter que fazer, porque, como disseram e bem, vai haver a sprint, não vão ter tanto tempo para preparar. Vai haver Fórmula 2, tudo, e como o David disse bem, está prevista alguma chuva, ainda não vimos estes carros à chuva, até pode ser que venham corridas giras, desde que não fiquem eletrificadas, com água e eletricidade, aquilo não ajuda,
Não joga lá muito bem, né? Mas pronto. Só uma nota em relação a corridas à chuva, é que antigamente havia o problema do pneu do full wet, não é? Que aquilo não servia para nada, toda a gente dizia, andaram a fazer testes sem spa, não sei o quê. Mas é que este ano juntou-se também o problema dos intermédios. Portanto, eu não sei com que pneus é que eles vão poder andar. Ainda não sabe, nem sabes como é que é estes carros, a gestão destes carros à chuva, ninguém sabe como é que é, né? E uma das coisas que disseram foi um dos motivos pelos quais, naquele conjunto de alterações que fizeram durante a pausa em abril, foi exatamente por causa das temperaturas dos pneus intermédios, porque acho que aquilo também é uma coisa um bocadinho duvidosa. E ainda não está muito calor em Montreal. Ainda não é. Pois não. Normalmente o Grande Prémio era em junho. Este ano anteciparam para a otimização de calendário, que eu não sei porquê, porque passaram 3 semanas do último Grande Prémio, portanto eles todos vieram para a Europa e todos vão voltar ao continente. Na seguinte é o Mónaco ou não? Ou estou errado? É logo a seguir? Portanto, não percebo porque é que eles... Mas eu também não sou... Eles lá devem pensar para isso. Pensar é um bocadinho esticado. Pois, mas pronto. Agora, quero ver, vou estar bastante atento a qualquer mudança de balanço de forças, que o David disse que a Ferrari andou para trás. Eu não acho que a Ferrari tenha andado para trás, eu acho que as outras andaram para a frente. Já falámos sobre isto, a Ferrari acho que está a fazer, acho que a Ferrari está a esconder um bocadinho o jogo por causa daquela situação. A própria Red Bull, neste circuito, se calhar, poderá dar um ar da sua graça, porque segundo o que eles dizem, não é, eu acho que este circuito ainda é um circuito motor de potência, e a Red Bull... A Red Bull, segundo dizem, o motor não é o problema deles, portanto, eles até têm uma boa unidade motriz. Alpine neste momento é a quinta equipa. É aquilo que o Williams era do ano passado. Agora vamos ver se as outras equipas conseguem lá chegar. Do meio pelotão conseguem lá chegar. O Williams já em Miami andou bem. Se calhar foi um bocadinho prejudicada pelo esconder do jogo do motor Ferrari, não sabemos, e também não tinha trazido nenhum upgrade. Vamos ver o que é que eles conseguem trazer agora para o Canadá. Espero que a Aston Martin e a Honda tenham resolvido algum dos seus problemas e que consigam já andar um bocadinho mais perto do pelotão, e a Cadillac também, a gente quer ver corridas. Agora acho que quem vai estar um bocadinho mais para trás será a Cadillac e os do costume. E não sei se a Visa, Cash App, MBWay, cartão de crédito irão ter grandes hipóteses aqui nesta corrida. Acho que vai ser a prova de novo para a MBWay e da própria Audi também. Quer dizer, eles reduzem automaticamente a qualquer hipótese porque um dos pilotos vai claramente acabar fora dos pontos, porque normalmente, e neste tipo de circuitos onde há pontos de ultrapassagem apertados e normalmente há uns toquezinhos e tal, esse está completamente eliminado, não é? Portanto, o Lindblad... Não é o Ajak, é o Lawson. O Lawson, exatamente. O Lawson, além de estar eliminado, pode eliminar alguns pelo caminho também, que é uma coisa que... Exato, e continuar sempre... E não levar nenhum ponto, e o outro ainda levar alguns pontos. Eu acho que eu vou deixar os meus comentários para o Grande Prémio do Canadá para a bold prediction que vos vou pedir, mas antes queria fechar os comentários agradecendo a toda a gente que veio aqui comentar. O Alexandre faz um comentário final que é: ele lá sabe se tem combustível para voltar. Eu confesso que já não me lembro do contexto, Alexandre. Era eu para voltar. O Luís. Era eu voltar. É isso. No Canadá aquilo ainda no Canadá ainda há muito combustível, isso não é um patrocínio de uma qualquer petrolífera portuguesa que pode ajudar o regresso dos refugiados de Montreal a Portugal. Sérgio de Matos diz, entre aspas, ele está a citar o David Antunes: vejo uma corrida de McLaren e Mercedes, há 6 corridas já baixou os braços, raio de tifosi, eu ainda tenho e ainda tenho a esfregona. Portanto, são comentários do Sérgio. Eu preparo-me sempre para o pior. Pronto, e o Alexandre volta a dizer para o Russell, cada vez que vê um Mercedes CD na rua, pensa: sacana do italiano. Bom, bold predictions muito telegráficas ao David. Bold prediction. Bold prediction para este fim de semana. Os 2 Williams acabam nos pontos. Maravilha. Quem é que ganha o Grande Prémio, David?
Kimi Antonelli. Luís Tiago Martins, bold prediction. Gasly no pódio. Gasly no pódio. Epá, isso era uma maravilha. E quem é que ganha a corrida, Luís? Charles Leclerc. Pronto. Eu não pedi uma bold prediction, mas ele achou que era uma. Ele achou que estava na hora de dizer. Mas... O Luís achou que era para dizer uma piada. O Luís achou que era para dizer uma piada. Foi porque eu saquei tu vencedor primeiro. Até porque o histórico, se estiver a chover, pá, eles pensam demasiado à frente, porque há 2 anos estava a chover e não estava a chover. E eles puseram não estava a chover e eles puseram pneus slick da Ferrari. Pode ser que este ano consigam acertar. Já tentaram há 2 anos e pode ser que este ano consigam acertar. A minha bold prediction é Max Verstappen ganha a corrida. E pronto, e com isto por aqui me fico, e é esta a minha. Espero que seja sinceramente uma grande corrida. Nós vamos encerrar o nosso podcast hoje em dia, mas de hoje, mas eu queria gastar estes últimos 2-3 minutos para endereçar um grande abraço de parabéns ao Rui Wazard, que é uma pessoa que já não faz parte do podcast, obviamente, mas a quem eu quero mandar um grande abraço em nome pessoal dos que aqui estão presentes. E creio que toda a família VFF1 que o conheceu em tempos. O Rui tem o péssimo hábito de gostar de veículos que têm menos 2 rodas do que o habitual. É uma coisa que eu não consigo compreender. Mas que é um grande apaixonado do desporto automóvel, sobretudo das motos, para quem o segue, sobretudo do MotoGP. Tem um conhecimento enciclopédico sobre o desporto motorizado com 2 rodas. É um tipo bestial. Tem um penteado que eu gostava de conseguir manter durante algum tempo. Já tentei copiar e não consegui, e que completou hoje mais uma volta ao sol, de quem nós temos saudades, e que esperamos um dia voltar a estarmos todos juntos. A família VFF1 manda-te um grande abraço, Rui, onde quer que estejas, boa sorte nos seus projetos. Não sei se o Alexandre te deseja os parabéns ou não. Ele é capaz de não desejar, porque ele não é assim uma pessoa tão boa como a gente pode querer imaginar. Mais uma vez quero agradecer a toda a gente que participou nos comentários do nosso chat. Foi bastante interessante hoje. Nós prometemos continuar a tentar fazer este trabalho de passar os vossos comentários, que são importantes também. Não se esqueçam mais uma vez de apoiar o podcast na medida do que puderem em patreon.com/vff1. A Bola TV, que continua a passar os nossos comentários, apesar dessas nossas patetices, a passar os nossos conteúdos num canal de desporto em Portugal. Não se esqueçam, isto é um podcast de fãs para fãs, verdadeiramente independente, e que só é possível fazer com o apoio de toda a gente. Portanto, deixo-me agora aqui de lamechices, desejando a todos um resto de um grande dia, onde quer que estejam, e um abraço a todos. Obrigado, David, obrigado, Luís Tiago Martins, e o VFF1 volta para a semana. Muito obrigado.